Peço desculpas pelo atraso, estava com problemas técnicos aqui, mas estamos à disposição para o quadro Envelhecer com Saúde. Doutor Belísio, hoje, 8 de agosto, é o Dia Nacional de Combate ao Colesterol. Nós temos, a gente costuma falar com os idosos sobre o diabetes e outras taxas, como a gente costuma dizer, mas o colesterol também é uma preocupação para o idoso? Colesterol, na verdade, ele é uma gordura, né, um tipo de lipídio que circula no sangue, ligado a algumas proteínas. Então, essa gordura, ela é a causa da principal causa de morte. Aliás, ela é uma das causas da principal causa de morte em todas as faixas etárias, inclusive nos idosos, porque ela se deposita nas artérias, na circulação, e ela tende a gerar doenças nessas artérias. Então, um dos fatores de risco para doenças que mais matam, que são as doenças cardiovasculares, é o infarto, é o AVC, é a alta taxa de gordura no sangue que a gente conhece por colesterol. Logicamente que essa gordura, ela tem a gordura boa e tem a gordura ruim. A gordura ruim é a que inflama o vaso, é a que obstrui o vaso, é a que dá o entupimento dessas artérias que podem causar AVC ou infarto. Então, controlar essas taxas é fundamental para que a gente possa ter saúde cardiovascular e previna as principais causas de morte, que são doenças cardiovasculares, como eu já falei anteriormente. Então, beleza. Inclusive, eu conversando um dia com uma amiga açougueira, ele disse, olha, tem um senhor aqui, cliente nosso, de 92 anos, que pede a carne mais gordurosa para fazer uso em casa, no almoço, enfim, para assar. Esses hábitos alimentares, que talvez seja muito característico nosso, do seridó, essa alimentação mais pesada, à medida que a idade avança, ela tem riscos que talvez não estejam muito claros para o cidadão com a idade mais avançada? Olhe, a alimentação num paciente idoso, ela deve ser com o mínimo de restrição possível. Ou seja, pensando-se em colesterol, a depender do perfil do idoso, se é um idoso mais frágil, se é um idoso com multimorbidades, a gente não atua com muita restrição. Então, a gente prefere atuar com medicamentos. Até porque, Alexandre, o colesterol, ele tem essa influência na alimentação, mas estima-se que só 30%, né? Acredita-se que 70% não depende da alimentação e sim de outros fatores, como, por exemplo, a genética. Então, boa parte das vezes a gente só consegue regular esse colesterol com medicamento, que é até um mito. As pessoas acham que, não, eu estou com uma taxa alta, eu vou fazer uma dieta e vou ficar bom. Não, se fosse assim, não existiriam pessoas gordas com colesterol normal, nem e toda pessoa magra não poderia ter colesterol alto. É bem verdade que a obesidade é um fator de risco para você ter a dislipidemia, que é a alta taxa de colesterol. Mas, em se falando de paciente idoso, a gente evita o máximo de restrição, porque o risco de desnutrir é maior do que o benefício dele perder alguns valores em números de colesterol. Então, prefere-se, é uma das poucas vezes que no idoso a gente prefere utilizar o remédio. A terapia não medicamentosa nesses casos de controle de taxas. Um outro fato que eu observei nessa sua pergunta é de que as pessoas entenderem, não, esse idoso está com 90 e tantos anos e ainda come carne gorda, então não faz diferença se eu fizer uma alimentação saudável. Lembrem-se que 70% não depende de alimentação. 70% é genética. Provavelmente esse idoso tem uma genética que, por mais que ele faça uma alimentação rica em gordura, ele não vai subir os níveis de colesterol. Então, não é a regra. A regra é, se você tem uma dieta com muita gordura, com muito carboidrato, naturalmente você vai ter uma propensão a ter taxas altas. Não só o colesterol, mas também a glicose, o triglicerídeos. E isso contribui para que você tenha doenças cardiovasculares, para que você tenha
doenças que matam, as que mais matam, aliás. Você tem infarto, você tem AVC, você tem amputação por obstrução de artéria, você tem a doença no rim e assim por diante. Então, beleza. A gente se acostumou também, quem faz os exames corriqueiramente, com o HDL, que a gente chama o bom colesterol, e o LDL, que é o colesterol ruim. A divisão é essa mesmo, ou seja, tem que ter cuidado com o nível de um mais alto, o outro mais baixo. Como é que o paciente idoso, especialmente, o cidadão idoso, ele deve interpretar esses níveis? O paciente idoso, ele tem uma tendência maior a ter um colesterol bom menor e um colesterol ruim maior. O envelhecimento favorece, ele tem a quantidade de gordura no corpo maior, uma quantidade de músculo menor, e ele tem uma tendência a ter gordura no sangue também da pior, que é o LDL. O colesterol ruim é o grande vilão. Ele é o colesterol que gera toda essa doença que a gente chama de aterosclerose, de acúmulo de placa de gordura na circulação, favorecendo a eventos tromboembólicos, como, por exemplo, o infarto, que eu falei. Então, o LDL, que é o colesterol ruim, é o que a gente combate. Inclusive, é o que a gente tem como parâmetro para controlar o paciente. Não é o colesterol total em si. É o colesterol ruim, é o colesterol tóxico, é o LDL. Então, quando a gente pensa em tratar uma doença aterosclerótica ou uma taxa de colesterol, a gente tem como parâmetro o colesterol ruim. A gente calcula o risco cardiovascular desse paciente e, a partir desse risco, a gente cria uma meta. Se de médio risco, LDL tem que ser abaixo de 100, se é de alto risco, tem que ser abaixo de 70, e assim por diante. Então, o grande vilão é o colesterol ruim. O colesterol bom, ele meio que limpa, diminui a toxicidade do colesterol ruim. Então, quanto mais HDL a gente tiver, menos prejudicial é os níveis de LDL, que é o colesterol ruim. Então, existe sim. Tem o colesterol bom e o colesterol ruim. O colesterol bom a gente adquire fazendo atividade física, com azeite de oliva, com abacate, que são as gorduras boas. E o colesterol ruim a gente tende a adquirir em produtos industrializados, em frituras e assim por diante. Chegando pergunta 3421-2270, manda um abraço à dona Edith Paiva, lá de Ipueira, 83 anos. E ela disse, doutor Belísio, que ultimamente tem sofrido com um fastio, né? Ela disse que se alimenta bem, mas ultimamente tem sofrido muito com o fastio. Existe um aconselhamento, existe alguma dica que a gente possa passar à dona Edith, logicamente cidadãos acima de 80 anos, que estejam passando por esse processo do fastio, ou seja, dessa falta de vontade mesmo de se alimentar? A gente se preocupa muito com perda de apetite e perda de peso em pacientes idosos. Preocupa até muito mais do que com a obesidade. Então, se está com fastio, tem que se preocupar, porque o idoso tem um risco de desnutrir muito maior, e desnutrição em pacientes idosos é um sinal de gravidade, é um sinal de que esse idoso pode complicar, pode agravar e pode descompensar doenças de base com mais facilidade. A perda de apetite, ela tem inúmeras causas. A gente não só perde apetite por falta de polivitamínico, não. Eu até hoje falava na outra rádio pela manhã sobre perda de peso, perda de apetite, e eu dizia exatamente isso, que a gente tende a achar, o paciente, que uma perda de apetite é por falta de energia. Não, não necessariamente. São várias as causas, principalmente em pacientes idosos. A gente tem que entender que o idoso ele pode entrar num processo de perda de apetite e de peso porque simplesmente alguma coisa na boca não está funcionando bem, seja um dente, seja uma prótese mal ajustada, seja um sintoma de boca seca, de boca amarga. Isso pode dar perda de apetite, ele pode estar se engasgando ele começa a não querer ingerir, pode estar com uma doença no estômago, uma gastrite, sentindo azia, empachamento, dor no estômago. Tudo isso tira apetite. Tem medicamento que dá perda de apetite, alguns medicamentos tem que ver o histórico de medicamento. Tem doenças que causam
a perda de apetite e de peso, depressão é uma doença comum de dar perda de apetite, de dar perda de peso, demência, como Alzheimer também dá muita perda, doenças como câncer são doenças que causam perda de apetite, perda de peso. Então, mais do que eu dar uma dica aqui do que ela possa fazer, é procurar investigar a causa dessa perda de apetite, que pode estar em uma dessas que eu falei ou em mais de uma delas. Pode ser 2, 3, 4 causas que se juntam e dão a perda o famoso fastio, a perda de apetite, que é uma preocupação para o paciente idoso com bastante relevância. A gente tem que buscar a causa. Logicamente que nesse período que está sem apetite, a gente tem que tentar suplementar, tentar fazer alguma coisa que reponha aquilo que ele não está ingerindo naquele período. Às vezes a gente lança mão de suplementos alimentares para que ele possa atravessar até que a gente encontre a causa sem tanta perda. Mas é preciso buscar a causa. Nesse período também a gente orienta a família a diversificar ao máximo, tentar colocar aquilo que ele sempre gostou de se alimentar, variar o cardápio, deixar a alimentação colorida, cheirosa, numa consistência adequada, isso pode facilitar a ele restabelecer o apetite. Mas buscar a causa é mais importante e é o que vai resolver o problema. Obrigado, doutor Belísio, e até a próxima semana com mais uma participação aqui no Jornal da Rural. Eu que agradeço, meu amigo, até a próxima terça, se Deus quiser. Conversamos com o doutor